Lula pode perder a eleição para Bolsonaro? Uma eleição que parecia ganha? Eu começo o vídeo fazendo essa provocação porque hoje foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de votos, dessa vez foi a pesquisa do IPESP. E essa pesquisa confirmou a tendência que já estava apresentada por outras pesquisas divulgadas recentemente, principalmente as pesquisas agora do mês de março. Há uma tendência de diminuição da distância de Lula para Bolsonaro. E a grande pergunta que surge é: por quê? Nesse vídeo eu vou jogar também a bola para vocês, eu vou criar algumas hipóteses aqui para responder dois questionamentos que surgiram vendo as últimas pesquisas que foram divulgadas e vocês vão formular as hipóteses de vocês também nos comentários. Isso ajuda o nosso entendimento e esse bate-bola é muito importante para a nossa comunidade de reflexão crescer. E é por isso que nós somos tão incríveis, porque nós temos essa interação. Nós batemos bola, muitas vezes vocês contribuem muito para o canal, para o crescimento do canal. E também contribuíram para que a gente pudesse superar a instabilidade do algoritmo da plataforma com os seus likes e também com os seus comentários. Então, muito obrigado a todos vocês. Mas essa pesquisa do IPESP, pessoal, a gente não pode ficar preso à porcentagem. O Lula está com tantos por cento, o Bolsonaro está com tantos por cento. Não. Nós temos que observar a tendência. E essa pesquisa, mais uma vez, confirmou uma tendência de crescimento do Bolsonaro. Mas, enquanto o Bolsonaro está crescendo, o Lula não cai nas pesquisas. O Lula mantém uma tendência de estabilidade, sempre oscilando dentro da margem de erro. Se o Lula não está perdendo eleitores para o Bolsonaro está crescendo em cima de quem? O Bolsonaro hoje cresce em cima da terceira via. E por quê? Eu tenho uma proposição. Eu vejo que os eleitores da terceira via não estão se empolgando com a candidatura dos candidatos deles. E o Bolsonaro achata a terceira via. Pelo seguinte, olha, o meu candidato não decola, o meu candidato não emplaca nas pesquisas, então não adianta eu votar nele, eu vou votar em outro. E aí há essa migração de votos da terceira via para o Bolsonaro. E aí surgem dois questionamentos. O primeiro questionamento é: por que esse eleitor da terceira via, que não está satisfeito com o desempenho eleitoral do candidato, migra para o Bolsonaro e não para o Lula? E mais ainda, Bolsonaro vai crescer em cima de eleitores do Lula? Ou seja, Bolsonaro vai retirar eleitores do Lula? Essa é a grande questão. Ou esses são os dois grandes questionamentos. E para ajudar a entender esses questionamentos e trazer respostas, eu vou aqui recorrer à Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo é o braço intelectual do PT. E eles fizeram uma pesquisa qualitativa para entender o comportamento de um eleitor que votou no Lula no passado, votou no Bolsonaro em 2018 e hoje está indeciso. Essa pesquisa foi divulgada na revista Veja, uma parte dos resultados, ou pelo menos as interpretações da Fundação Perseu Abramo. Uma pesquisa qualitativa, ela é diferente de uma pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa está preocupada com números, porcentagens, gráficos, dados. Já a pesquisa qualitativa, ela está preocupada em entender comportamentos. E foi esse o objetivo dessa pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo. Pelo que foi divulgado pela revista Veja, a gente consegue entender que as pessoas que foram entrevistadas, elas possuem um bom nível de politização. Porque elas conseguem reconhecer que aquilo que foi feito pelo PT no passado provocou uma melhora na condição de vida da população. Elas reconhecem isso. Inclusive, a questão da imagem do PT atrelada à corrupção já reduziu. E essas pessoas, elas se enxergam como batalhadoras mesmo, como trabalhadores, não como trabalhadores no sentido, não vou dizer figurado, mais lúdico dos trabalhadores da esquerda, não, são trabalhadores mesmo, pessoas que levantam de manhã, batalham, trabalham, não desistem, são resilientes e pragmáticas, estão preocupadas com o seu bolso. Mas, se elas olham para o passado, reconhecem que o PT trouxe benefícios para eles, condenam Bolsonaro pela atuação dele na pandemia e consideram o governo dele desastroso, porque elas ainda estão em dúvida com relação ao PT. E aí, a pesquisa traz algumas questões de imagem, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. O PT, apesar de ter reduzido um pouco o sentimento antipetista, ainda é atormentado pelas questões de corrupção que foram apresentadas no passado. Tudo bem que corrupção hoje é o principal problema para 10% da população brasileira.
principal problema para 10% da população brasileira, como foi mostrado pela pesquisa Quest. Tá? E isso não interferiria tanto na eleição. Mas calma que nós chegaremos lá. E essas pessoas não enxergam o Bolsonaro como sendo alguém corrupto. E por que não? Porque a corrupção do Bolsonaro não está nele, mas sim na família dele. A corrupção não é do Bolsonaro, é do Flávio. É o Flávio que aparece na televisão todo dia. É o Flávio. O Bolsonaro é visto como um louco, como um maluco, como incompetente, mas não como corrupto. Ele não teria nem condições de fazer isso. Porque ele é visto como incapaz para governar o Brasil e também para corromper. E mais ainda, essa parcela da população, ela reconhece as fake news, ela se preocupa com as fake news, por isso que ela valoriza tanto a opinião que aparece na televisão, seja no Jornal Nacional ou por comentaristas. Por quê? Porque a enxurrada de fake news que nós temos hoje aqui na internet é tão grande que essas pessoas ficam perdidas. Então, se está aparecendo na televisão, é como se houvesse um crivo da televisão selecionando aquilo que é verdade e aquilo que é mentira para apresentar para elas. Então, se apareceu na televisão, é verdade. Mesmo que seja um comentarista da Jovem Pan falando, olha que loucura que nós estamos enfrentando nesse momento. E aí nós temos um problema envolvendo o PT, e é a hipótese que eu coloco para vocês. Um dos problemas para esse eleitor da terceira via, que é um eleitor politizado, podemos colocar assim, minimamente politizado, migrar da terceira via para o Bolsonaro e não para o Lula, eu coloco aqui, como em função daquela história lá que o PT, em vez de falar que o impeachment de Dilma era impeachment, falou de que era golpe. Aquilo foi um erro do PT. E por que foi um erro? Eu apresento agora a justificativa. Porque todo mundo sabia que no futuro o PT iria fazer alianças com essas pessoas. O Renan Calheiros votou a favor do impeachment da Dilma na condição de presidente do Senado. O Renan Calheiros é um golpista? Sendo que o Renan Calheiros articulou para que a Dilma Rousseff mantivesse os direitos políticos? E o Alckmin? O Alckmin era golpista? Foi chamado de golpista pelos petistas, ainda é chamado por alguns, e hoje vai ficar junto do Lula na chapa, vai ser o vice do Lula. Então essas pessoas que olham com uma certa, vou dizer, desconfiança, ainda com uma certa desconfiança do PT, olham para o PT e falam o seguinte, mas vocês já tiveram problemas no passado, vocês chamaram essas pessoas de golpistas, e agora vocês estão com essas pessoas que vocês chamaram de golpistas? Isso não faz sentido. Por isso que foi um erro essa associação do PT falar que o impeachment de Dilma foi golpe. Tanto que o Lula já abandonou. O Lula não fala mais disso. Mas alguns boboloides ainda insistem nessa história de golpe, que está atrapalhando o PT agora. O Bolsonaro ele é maluco, o Bolsonaro é incompetente, mas ele é sincerão. Ele é honestão, ele não tem problema de corrupção. Isso é da pesquisa da Fundação Perseu Abramo, Fundação PT. Trouxe. Então essa história de golpe foi uma das coisas que acabou complicando para o PT. Porque agora causa um certo embaraço a aliança com o Alckmin. Causa um certo embaraço o Lula subir ao palanque com o Renan Calheiros, que sempre foi um aliado do PT. Dentre outras figuras. Então isso causa desconfiança. O próprio episódio agora com o Vladimir Putin. Eu fiz um vídeo falando, olha, e nós já estava fazendo um vídeo anterior. Essa história do PT com o Putin, da esquerda com o Putin, vai atrapalhar o Lula. Vai atrapalhar o Lula. Aí eu fiz um vídeo ontem, o pessoal falou, não, mas o Lula não apoiou o Putin, mas o Lula ficou em silêncio, ele não condenou. E o PT, no Senado, apoiou o Putin. E uma parcela da população brasileira que está vendo o noticiário, que está vendo as notícias, que está sentindo o problema por conta da guerra, com o aumento do preço, aumento do combustível e todos os outros resultados, ela olha e fala assim, mas o Bolsonaro também apoiou o Putin. Mas o lance do Bolsonaro é que ele apoiou o Putin porque ele precisava do fertilizante. Há esse entendimento. Então Bolsonaro precisava do fertilizante, mas o PT tem aquele histórico de apoiar a Nicarágua, de apoiar a Venezuela, de apoiar Cuba, de apoiar ditaduras. Apoiar ditaduras sanguinárias. Essa é a cabeça da população. Então essa é outra hipótese que eu coloco aqui para vocês. O PT construiu mal esses últimos anos algumas questões e agora paga o preço. É claro que o Lula se manteve estável nessas últimas pesquisas. Mas a distância para o Bolsonaro diminuiu tanto no primeiro como no segundo turno. Quanto no segundo turno. E a grande questão que fica esses são os dois grandes questionamentos. Por que o eleitor da terceira via migra do Ciro, do Moro, do Janones, do Dória para o Bolsonaro e não para o Lula? E Bolsonaro vai começar a tirar eleitores do Lula? Então é melhor aquela galera do PT que estava resistindo ao Alckmin, levantando mentiras sobre o Alckmin, baixar a bola
colocar as sandálias da humildade que foi falado pelo Jacques Wagner e começar a acordar que o jogo não tá ganho como eles achavam que tava não. Não tá ganho. E o Alckmin vai ser mais necessário para a campanha do Lula do que eles achavam. Então não adianta menosprezar o Geraldo Alckmin. E vão ter um trabalho imenso para convencer a população de por que o Lula está com, entre aspas, um golpista. Porque o Alckmin não é um golpista. Tá vendo? Valeu a pena falar que era golpe ao invés de falar que era impeachment? Ficaram aí 6 anos falando que era golpe. A fatura chegou. A fatura tá chegando. Se Lula perder essa eleição, nós já sabemos quem foram os culpados.